E aí, alguma vez já passou pela cabeça o que acontece de verdade com o remédio depois que a gente toma? Tipo, qual é o caminho que ele faz, que barreiras ele precisa vencer e como, lá no final, ele vai embora do nosso corpo? Essa viagem toda, que é super fascinante, tem nome: farmacocinética. E é essa história que a gente vai desvendar hoje. Para a gente não se perder nessa jornada, vamos seguir um roteiro com 6 paradas, tá? Vamos começar vendo como o remédio entra no sistema, depois como ele chega no cérebro, aí a gente vê como ele é processado, por quanto tempo ele fica agindo e, por último, como é que o nosso corpo reage a ele. Bora lá! Então, essa jornada, por mais complicada que possa parecer, na verdade segue 4 passos bem definidos. São como os 4 atos de uma peça que decidem o que vai acontecer com qualquer medicamento dentro da gente. E são esses aqui, ó: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Para facilitar, a galera da área usa a sigla ADME. Esse é o mapa do tesouro, sabe? O caminho que todo e qualquer fármaco vai seguir, do início ao fim. Beleza, vamos começar com o primeiro ato, a absorção. É aqui que tudo começa. O remédio precisa de algum jeito dar um jeito de cair na nossa corrente sanguínea para começar sua viagem pelo corpo. E para a gente saber se essa primeira etapa foi um sucesso, existe um conceito-chave: a biodisponibilidade. O que isso quer dizer? Basicamente, é a porcentagem da dose que foi administrada que realmente chega no sangue para fazer efeito. Porque olha só, nem tudo que a gente engole é de fato aproveitado. E a forma como o remédio é administrado muda completamente o jogo. Por exemplo, o medicamento que vai direto na veia tem 100% de biodisponibilidade. Não tem erro, toda a dose entra na circulação. Agora, um comprimido que a gente toma pela boca, esse enfrenta um baita obstáculo logo de cara, e por isso a biodisponibilidade dele é bem menor. E esse obstáculo tem nome. É o efeito de primeira passagem. Funciona assim: antes de poder se espalhar pelo corpo, o remédio que a gente engoliu dá de cara com o fígado. E o fígado já age como um fiscal, sabe? Ele começa a processar e a desativar uma parte do fármaco ali mesmo. O resultado? A quantidade de substância ativa que consegue seguir viagem diminuiu, e muito. Ok, o remédio sobreviveu ao fígado e conseguiu entrar no sangue. Agora começa o segundo ato, a distribuição. A missão agora é viajar pelo corpo e, o mais importante, chegar no seu alvo. E no caso dos psicofármacos, o destino final é o cérebro. Só que o cérebro não é um lugar de fácil acesso. Pelo contrário, ele é protegido por uma verdadeira muralha, a barreira hematoencefálica. E para conseguir atravessar essa barreira, o fármaco precisa ter uma característica essencial: ser lipossolúvel. Ou seja, ele precisa se dar bem com gordura. É como se essa fosse a senha secreta para abrir o portão. E essa habilidade de se espalhar pelos tecidos do corpo, principalmente os que têm mais gordura, como o cérebro, a gente mede com uma coisa chamada volume de distribuição. Pensa assim: quanto mais lipossolúvel for o remédio, mais ele tende a se esconder nos tecidos, em vez de ficar boiando lá no sangue. Chegamos ao terceiro ato, o metabolismo. E aqui, o grande astro do show é o fígado. Ele é tipo a nossa usina de processamento químico. É para lá que quase tudo vai para ser transformado. E quem comanda essa usina é um grupo de enzimas com um nome meio complicado: o sistema citocromo P450. Mas pode pensar nelas como uma linha de montagem super eficiente. Elas pegam os fármacos e vão modificando, ativando ou, o que é mais comum, desativando eles para preparar tudo para ser eliminado do corpo. E é exatamente aqui que mora o perigo de muitas interações medicamentosas. Sabe por quê? Alguns remédios que a gente chama de indutores aceleram essa linha de montagem. O resultado? Outros medicamentos são processados rápido demais e acabam perdendo o efeito. Por outro lado, existem os inibidores. Eles fazem o contrário, brecam o sistema. E aí, a concentração de outro fármaco pode subir tanto que chega a níveis tóxicos. E chegamos ao grande finale, a excreção. Depois que o fármaco passou pelo fígado e foi metabolizado, o corpo precisa se livrar dele. E a velocidade com que isso acontece é o que vai dizer por quanto tempo aquele remédio vai fazer efeito no organismo. O conceito principal aqui é o de meia-vida. É um nome que parece técnico, mas a ideia é bem simples. É o tempo que o corpo demora para eliminar metade, 50%, da concentração daquele remédio no sangue. Mas por que esse número é tão, mas tão importante? Porque todo mundo que estuda farmacologia vive falando de meia-vida. Simplesmente porque a meia-vida é que dita todas as regras do jogo do tratamento. É ela que define de quanto em quanto tempo o remédio precisa ser tomado, quanto tempo leva para ele atingir um nível ideal no corpo e por quanto tempo o seu efeito vai durar. Essencialmente, é a meia-vida que desenha todo o mapa do tratamento.
Até agora, a gente acompanhou a viagem de uma dose só. Mas e quando essa viagem se repete todo santo dia? O nosso corpo, que não é bobo nem nada, começa a se adaptar. Ele não fica passivo. E essa adaptação aparece de duas formas bem diferentes e super importantes. E é fundamental não confundir as duas coisas. Pensa na tolerância assim. É como se o corpo fosse se acostumando com o fármaco e começasse a ignorar ele. Aí precisa de doses cada vez maiores para ele ser ouvido. Já a dependência é outra história. É quando o corpo se reorganiza e passa a incluir o fármaco no seu funcionamento normal. Ele vira parte do sistema. E aí, se o remédio é retirado, vem a crise de abstinência, porque o equilíbrio foi quebrado. E com isso a gente fecha o ciclo dessa jornada. Cada uma dessas etapas que a gente viu, absorção, distribuição, metabolismo, excreção, varia de um jeito absurdo de pessoa para pessoa. Então fica a reflexão, se a viagem de um remédio é tão única para cada um, será que uma abordagem de tratamento tamanho único, igual para todo mundo, é de fato o melhor caminho ou mais seguro?